Pronto. Bom dia, pessoal, nossos caríssimos alunos do terceiro ano. Vamos aqui começar o nosso assunto novo para a terceira prova. Falamos já de termos essenciais, termos integrantes e agora vamos falar dos termos acessórios da oração, tá? Então, nós vimos que os termos integrantes, invariavelmente, eles funcionam como complementos do verbo ou do nome, tá? Já os termos acessórios, o que são termos que não são obrigatórios na oração, tá? Então, nós devemos perceber o seguinte: o que é uma coisa acessória? O próprio nome já está dizendo, é aquilo que não é obrigatório. Aqui nos termos da oração também não é diferente. Porém, devemos observar o seguinte, que embora eles não sejam obrigatórios na oração, não sejam uma exigência, mas a importância deles se dá justamente porque eles são imprescindíveis na frase para torná-la mais clara, tá certo? Um exemplo clássico disso é o aposto. O aposto tem um caráter essencialmente explicativo, tá certo? Então, eles servem para tornar a frase mais inteligível, mais compreensível, tá certo? Mais clara. Então, quais são esses termos acessórios? Nós vamos ter aqui os adjuntos, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, e nós temos o aposto e o vocativo, tá certo? Sendo que esse último é um termo de caráter independente que serve exatamente para fazer um chamamento, tá certo? É um termo que vem isolado na frase, é um termo de caráter independente que serve para fazer um chamamento. Então, vamos aqui ver agora cada um desses elementos e apresentando aqui as suas exemplificações. Então, o que é o adjunto adnominal? Primeiro, o que é o adjunto? É aquilo que está próximo, em torno, tá certo? Adnominal, esse ad aí também significa em torno, próximo, só que próximo de quê? Do nome, tá certo? Então, nós podemos entender o adjunto adnominal como sendo um termo associado ao nome. Qual é esse nome? É justamente o substantivo, tá certo? Então, nós podemos dizer que o adjunto adnominal é um termo associado ao nome, repito, substantivo, que tem a função de individualizá-lo, caracterizá-lo ou determiná-lo, tá certo? Prestem atenção aqui nesses verbos, né? Individualizá-lo, caracterizá-lo ou determiná-lo, tá? E diante dessas três terminologias, nós já podemos observar o seguinte, que algumas classes de palavras, né, que vocês viram lá no segundo ano, servem justamente para fazer esse trabalho, tá certo? Elas servem justamente para determinar, caracterizar ou individualizar esse substantivo. A exemplo disso, nós podemos falar no artigo, nós podemos falar no adjetivo, nós podemos falar na locução adjetiva, no numeral adjetivo e o pronome adjetivo. São exemplos típicos de classes de palavras que exercem especificamente essa função de adjunto adnominal, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo. Aquelas duas alunas estudiosas compraram uns livros novos, tá? Então, quando nós tratarmos de adjunto adnominal, nós devemos observar exatamente quem é o substantivo, localizar esse substantivo mais especificamente, tá certo? Então, aquelas duas alunas, né? Então, quem é o primeiro substantivo? Alunas. Aí, aquelas duas alunas estudiosas compraram uns livros novos. Quem é o outro substantivo? Livros, tá? Identificado esses substantivos, nós vamos ver quais os elementos que se relacionam a esse substantivo. Com essas três funções, individualizá-lo, caracterizá-lo ou determiná-lo, tá certo?
Então vamos ver aqui quem é que se refere ao substantivo alunas. Aquelas quem? Alunas. Então nós temos aqui um pronome demonstrativo que está na função adjetiva. O que é um pronome adjetivo e o que é um pronome substantivo? Por exemplo, se eu disser ele saiu, né? Ele saiu. Ele aqui pode ser substituído por João, por Pedro, Raimundo, tá certo? Então isso aqui equivale a ele. Então nós estamos diante de um pronome substantivo. Pronome substitui o substantivo. Então aqui, nesse caso, nós chamamos de pronome substantivo. Agora, quando o pronome acompanha o substantivo, nós dizemos que ele se encontra na função adjetiva. Então, se eu disser meu carro é novo, tá? Quando eu digo meu carro é novo, meu aqui está acompanhando o substantivo carro. Então, ele está na função adjetiva. Então, os pronomes que têm essa função adjetiva, eles exercem a função sintática de adjunto adnominal, normalmente, tá certo? Então, aquelas alunas, aqui eu tenho um pronome adjetivo, então ele será adjunto adnominal, tá certo? Duas se refere também a quem? Isso aqui é um numeral adjetivo. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo aluna com a ideia de quantificação, tá? Então, nesse caso, nós temos um numeral adjetivo e esse numeral adjetivo também exerce a função sintática de adjunto adnominal. Agora, aqui ainda tem elementos que se referem ao substantivo alunas, no caso aqui estudiosas, tá? Estudiosas está qualificando esse substantivo alunas, então essa estrutura também será adjunto adnominal. Gramaticalmente, nós temos aqui um adjetivo, tá certo? O adjetivo, ele funciona, via de regra, como adjunto adnominal ou predicativo, tá certo? Quando eu digo bem aqui, meu carro é novo, o novo aqui, ele é predicativo do sujeito. Por quê? Ele está após o verbo de ligação. Quando ele funcionar como predicativo, ele está distante do substantivo, porque eu tenho aqui o verbo de ligação claro e subentendido. Quando ele for adjunto adnominal, ele está próximo ao substantivo, porque ele tem a função de qualificar diretamente esse substantivo, tá certo? Então, nesse caso, estudiosos se liga diretamente ao substantivo alunas, então adjunto adnominal. Vamos para frente. Nós temos agora o substantivo livros, né? Quem é que se refere aqui a livros? Nós temos uns, que é um pronome, aliás, que é um numeral, aliás, que é um artigo indefinido, né? Uns. Então, artigo exerce a função sintática própria de adjunto adnominal. Por quê? Porque ele acompanha sempre o substantivo. Então, nesse caso aqui, uns é adjunto adnominal, se refere aqui ao substantivo livros, né? E novos é adjetivo. Novamente aqui, nós temos novos, se liga diretamente a esse substantivo com a função de qualificá-lo, né? Então, se é adjetivo, vai ser adjunto adnominal, certo? Agora, vamos ver aqui exemplos de classes que funcionam como adjunto adnominal, comprovando o que eu falei anteriormente. Nós temos aqui o artigo, não é isso? Então, classes que funcionam como adjunto adnominal. O artigo, nesse caso, nós já vimos que o artigo determina de modo vago ou preciso o substantivo. Então, se ele determina esse substantivo, então a função dele será própria de adjunto adnominal. Então, os alunos saíram cedo. Quem é o substantivo? Alunos. Quem é que está determinando aqui o substantivo alunos? O artigo os. Né? Se é artigo, então nós vamos ter
adjunto adnominal. Essa é a função sintática dele. Adjetivo, né? O adjetivo, nós já vimos que ele tem a função de qualificar o substantivo, certo? Então, homem trabalhador não passa fome, tá? Então, quem é o substantivo? Homem, tá certo? Trabalhador vai ser o adjetivo, tá aqui com a função de qualificar esse substantivo homem. Está próximo do substantivo, então será adjunto adnominal, certo? Um adjetivo que está na função sintática de adjunto adnominal. Locução adjetiva é o conjunto formado por verbo, aliás, é o conjunto formado por preposição mais substantivo ou advérbio com valor de adjetivo, tá certo? Então, nesse caso aqui, amor de mãe, amor é substantivo, de mãe é uma locução adjetiva, tá certo? E pode ser substituído pelo adjetivo materno, tá? Amor materno é incondicional. Então está aqui qualificando o substantivo amor. Então estamos diante de um adjunto adnominal, certo? Agora, nós temos aqui o numeral adjetivo, tá? O numeral adjetivo é também uma classe de palavra que vai se referir a substantivo, com a ideia de quantificar, indica quantidade do substantivo, né? Então, 2 alunos foram suspensos. 2 aqui é um numeral adjetivo, porque ele acompanha o substantivo alunos. Então, 2 será adjunto adnominal, tá na função sintática de adjunto adnominal. Aí, nós temos pronome adjetivo, tá? O pronome adjetivo é aquele que tem aquele que acompanha o substantivo. Já expliquei ali a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. Então, nesse caso aqui, seus cabelos estão rareando. Quando eu digo seus cabelos estão rareando, né, nós temos aqui seus acompanha o substantivo cabelos. Então, nesse caso, nós temos um pronome adjetivo e a função dele, a função sintática, será de adjunto adnominal, tá certo? Então, basicamente aí esclarecemos o que é adjunto adnominal. Aí a segunda estrutura seria adjunto adverbial. É o termo que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio com a função de indicar circunstância, né? Ou seja, o adjunto adverbial ele modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, expressando uma circunstância. Essa circunstância pode ser variável, de modo, de tempo, lugar, né? Nós podemos até dizer que existem adjuntos adverbiais de uma infinidade, que expressam uma infinidade de circunstâncias, tá certo? A outra coisa que nós devemos considerar nessas estruturas é justamente o contexto no qual estão inseridos. Só relembrando aqui, por exemplo, se eu disser João saiu cedo, exemplo aqui de adjunto adverbial, né? João saiu cedo. Quando eu digo João saiu cedo, nós temos aqui uma circunstância de tempo. Cedo modifica aqui o verbo sair, tá? Então, cedo, nós podemos dizer que é um adjunto adverbial de tempo, certo? É a circunstância expressa por ele. Se eu disser Pedro saiu muito cedo, né? Nós temos aqui duas estruturas que expressam circunstância de tempo. Nós temos nós temos aqui dois adjuntos adverbiais. O muito, que é um adjunto adverbial de intensidade, e o cedo, que é tempo. Então nós temos uma situação que é o advérbio modificando o próprio
advérbio, tá certo? Então, nesse caso, nós temos um advérbio, um adjunto adverbial de intensidade e um de tempo, tá certo? E por aí vai, nós temos uma infinidade de exemplos aí que poderíamos citar. Na próxima aula continuamos falando aí de aposto e vocativo para encerrar, certo?